Boa noite, irmãos. É com muita alegria que voltamos mais uma vez à palavra do Senhor. Claro que era preferível estarmos juntos fisicamente, mas vamos utilizar aquilo que o Senhor nos tem dado ao longo destas semanas, que já vão para aí 2 ou 3 meses, já para aí 3 meses, o tempo passa muito rápido. Mas desde já um abraço muito forte a todos os irmãos que nos ouvem, um abraço muito especial e com muito carinho às nossas irmãs, a nossa irmã Filomena, que está em São João, e a nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra, assim como a todos os outros, os nossos irmãos em Angola, no Brasil. E é bom, porque as nossas orações, elas não são limitadas pelas circunstâncias, nem é este vírus que nos tira este meio de comunicação com o nosso Deus, que é a oração. Eu dou graças a Deus mais uma vez pela palavra. De facto, é maravilhoso quando nós estudamos a palavra de Deus. A palavra que é perfeita, é divina. Ninguém consegue argumentar contra a palavra de Deus. Ninguém consegue arranjar argumentos que possam destruir aquilo que são os valores divinos. E nós temos a graça maravilhosa da parte de Deus de termos este privilégio de podermos, na nossa vida, como o apóstolo Paulo dizia no fim da carreira dele, e ele dizia isso com uma satisfação enorme, e a vida dele, as circunstâncias não foram fáceis, quando ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como é bom nós caminharmos esta carreira desta vida defendendo os valores do nosso Deus. Valores que não podem ser argumentados, valores que não podem ser deitados abaixo, com filosofias humanas. Esta noite, o meu pensamento, queria-me focar no versículo 7. Eu não sei o que é que o nosso irmão Alberto vai dizer, nem o nosso irmão Carlos Oliveira, nem o nosso irmão Zé de Carvalho. Não quero me repetir, mas quero muito rapidamente poder partilhar com os irmãos este pensamento que o Senhor assim me pôs no coração. E eu vou ler o versículo 5 até o versículo 7. E a palavra de Deus diz-nos assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. E era neste versículo que eu me queria focar. Eu, a semana passada, o nosso irmão Carlos Oliveira, e nós estávamos a falar ao telefone e ele dizia: epá, Nando, como é que é amanhã a participação para o pensar? E eu até lhe disse: Carlos, epá, o Carlos e o irmão Alberto e o Zé, vocês estão a esmiuçar tanto e vão na profundidade de cada versículo que eu fico sem espaço de manobra. A minha mente é muito limitada, só mesmo pela graça de Deus. E ele até disse: epá, vai andar mais para a frente, não há problema nenhum. E eu hoje tomei a liberdade, acho que o nosso irmão Alberto também vai falar do versículo 7, mas de falar um pouco acerca deste versículo. E eu, para mim, quando eu leio este versículo, na minha mente vem logo uma pergunta: para quem vivemos nós? Porque o versículo diz isto, não é? Nas quais coisas também noutro tempo andastes, quando viveis nelas. Ou seja, este versículo refere-se que no passado, ainda na nossa incredulidade e na nossa inimizade para com Deus, quando ainda não tínhamos aberto os olhos e pela graça de Deus, e somente mesmo pela graça de Deus e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é que nos faz sermos uma nova criatura, é que podemos perceber e é-nos aberto os olhos para esta verdade, para a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz isto, não é? Quando ele fala da idolatria, quando fala da avareza e destas coisas que são os desejos carnais, ele diz: noutro tempo vocês viveis nelas. Vocês, no passado, viveram e todo o vosso esforço, todo o vosso compromisso era com estas coisas. E a minha pergunta é esta: e hoje, como é que nós vivemos? Qual tem sido, de facto, como tem sido a nossa vida? Porque, irmãos, é fácil nós falarmos, como se costuma dizer, né? A língua não tem osso. E é fácil nós falarmos. E ainda há tempos
Eu falava também num estudo, num pequeno pensamento, e eu dizia que vivemos nestes tempos confinados a esta situação de estarmos em casa, mas também como crentes temos de ter o trabalho e o cuidado de ligar uns para os outros, e lá está, a língua não tem osso. E engraçado que houve uma irmã que ficou magoada comigo, e com toda a razão. Porquê? Porque eu, ao dizer isso, é fácil dizer, mas eu depois tinha que pôr em prática. Eu tinha que pegar e exercer aquilo que eu disse, eu tinha que o fazer. Eu tinha que pegar e ligar e falar. Mas não, esta irmã não é que eu não pensasse nela, não é que eu não orasse por ela. Mas eu deveria fazer isso, demonstrar o meu amor, demonstrar o meu carinho. Atitudes, compromisso, fazer algo. E não o fiz. E ela ficou magoada comigo e com razão. E ela própria disse, Manando, pá, eu fiquei magoado contigo porque tu não me ligaste. E eu até disse, olha irmã, estou a ligar agora, mas peço desculpa. E, pá, tentei-me redimir, mas lá está. Mas temos que ter esse cuidado na nossa vida. Não pode ser só por palavras. Nós temos que ter o cuidado, porque nós antigamente também dizíamos coisas boas. Nós, quando vivíamos neste tempo, quando nós vivíamos segundo os desejos da nossa carne, também até comentávamos e dizíamos coisas boas. Mas pô-las em prática era zero. Porquê? Porque a nossa vida, o nosso compromisso era em ter, não era em ser. Era em ter uma carreira famosa, ter uma carreira profissional e que me desse algum estatuto, ou se calhar, em termos de dinheiro, ter mais do que aquilo que eu pensava que isso é que me iria dar alguma satisfação no futuro. Ter fama, muitos é ter fama, outros se calhar almejavam outras coisas, mas durante este percurso diz coisas muito bonitas. E nós vemos homens no passado que foram indivíduos que cometeram barbáries, disseram coisas muito bonitas. Mas não é isso. A vida cristã ela é na prática. E nós vemos isso. O apóstolo Paulo, ele não dizia, ele fazia. Para além de dizer, ele fazia. Ele vivia. E é viver. E então, como é que nós vivemos hoje? Essa é que é a questão. Porque o viver não é dizer. Viver é algo prático. É a ação do dia a dia. As nossas atitudes, aquilo que fazemos. E eu queria ler convosco Efésios, no capítulo 2 e o versículo de 1 a 3, eu vou ler muito rapidamente. E nós vamos ver aqui uma vertente e depois vamos ver a outra vertente. A vida passada, vamos ler agora em Efésios, como é que nós de facto, Efésios no capítulo 2, e eu vou ler o versículo 1 até o versículo 3, e diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós aqui vemos, de facto, como é que nós vivíamos, como é que nós andávamos. Nós andávamos, como é que dizia aqui? Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era essa a nossa natureza, filhos da desobediência. Só o que veio quebrar isto foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Isso veio mudar tudo. Veio mudar o curso da história para aqueles que creem nesta verdade. É muito triste quando nós vivemos uma vida adormecida. E é possível. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, diz: Desperta tu que dormes entre os mortos. Porque a vida cristã, ela só tem que ser vivida de duas maneiras. Ela só tem que ser vivida de uma maneira. Compromisso com Deus. É o nosso compromisso com Deus. É a nossa entrega total. Porque é muito triste quando nós vemos que, mesmo sendo nós uma nova criatura, nós damos asas à nossa velha natureza. E ela quer comandar o nosso ser. Ela quer comandar a nossa velha carne, quer comandar os nossos pensamentos, quer comandar a nossa vida, a nossa alma. Esse é o papel dela. O papel da velha carne é esse. É afastar-nos completamente do compromisso com Deus.
E o pior é que nós muitas das vezes damos asas a isso. É muito triste, irmãos, quando nós... Hoje há uma coisa que se chama redes sociais. Facebooks e outras coisas mais. E é muito triste quando nós nos deparamos com alguns... como é que é dizer? Algumas páginas de Facebook de alguns irmãos professos na fé, que o Facebook, eu costumo dizer que é a purga do nosso coração. Ou seja, o que é a purga? O que é uma purga? É algo que quando está cheio transborda. Então existe um canal pelo qual passam esses fluidos, passa tudo isso. E quando a coisa transborda para esse canal, chama-se isso purga. E ela começa a sair para fora. Muitas das vezes o Facebook é a purga do que vai na alma de muitos. E é muito triste. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate e percorreu a carreira. É muito triste quando nós vemos no Facebook estampado crentes que estão a percorrer a carreira defendendo valores humanos. Quando vemos crentes que dão a cara no Facebook por ideologias humanas, por filosofias de homens, e não dão a cara por aquilo que é mais precioso, que é o nosso Deus. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu acho que devemos fazer uma retrospectiva. Como é que nós vivemos então? Não era tão bom que nós vivêssemos, como o apóstolo Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, e falava aqui a estes irmãos, e nós sabemos como era a igreja em Corinto, uma igreja muito complicada, e a igreja de hoje não é melhor, irmãos, mas vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 6, e vemos aqui o desejo do coração do apóstolo Paulo, do coração do nosso Deus para com estes crentes. E diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. O desejo é que nós possamos viver para o Senhor. Nós somos do Senhor. Então devemos viver para Ele. Tudo aquilo que vai na nossa alma, o nosso transpirar deve ser um transpiro do Senhor. Porque esse é o objetivo. O objetivo da igreja é ser o reflexo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo. O objetivo da igreja aqui é nós marcarmos a diferença. Somos embaixadores, somos soldados, somos atletas de Cristo. Então, temos que fazer a diferença, irmãos. Mas para isso é preciso vivê-la. Se nós vivemos ainda agarrados aos desejos da velha carne, como nós vemos o apóstolo Paulo falar aqui a estes crentes em Éfeso, vai ser difícil, irmãos. Vai ser difícil nós percorrermos esta carreira de uma maneira sábia. E vamos colher frutos amargos. Porque aquilo que nós semearmos hoje, vamos colher amanhã. E sabem o que é mais triste, irmãos? É muitas das vezes nós estamos a semear e quem vai colher os frutos maus são os nossos filhos. Quando eu vejo postado no Facebook aquilo que lhes vai na alma, muitas das vezes é a ira, o rancor. Eu pergunto-me a mim, porquê que este irmão não ora? Não ora por esta situação? Porquê que está a postar esta situação, está a transpirar isto? Não é isso que o Senhor quer. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém e passo momentos complicados às vezes e às vezes fico desanimado mas nós temos um Deus maravilhoso, irmãos, que Ele é que transforma e Ele é que restaura. Agarremos-nos ao Senhor e afinal estamos a viver como? Como o apóstolo Paulo aqui na carta aos Colossenses ele diz: não podemos viver como vivíamos de antes. Hoje somos uma nova criatura. Nós temos que nos revestir constantemente. Despojar e revestir. Despojar e revestir. Vamos nos despojar do quê? Da velha carne. Da maneira como nós vivíamos. Às vezes alguém disse isto, eu já não me lembro quem é que disse isso. A nossa vida passada faz trilhos muito profundos.
na nossa carreira. Ou seja, há trilhos onde as rodas, não sei se vocês já andaram assim, no meio do mato, e onde passam, onde não há alcatrão, onde se passa com uma roda durante muito tempo, ficam aqueles trilhos marcados. E a nossa velha natureza às vezes marca trilhos de tal maneira que nós tentamos sair deles. E volta e meia, pumba, as rodas vão outra vez para ali. Irmãos, tentamos fazer um novo trilho. Uma nova rota. Diferente daquela antiga. Porque hoje somos criaturas diferentes. Com uma visão diferente. Com objetivos diferentes. Não é tão bom nós vivermos para o nosso Deus. O único Deus. Onde temos a certeza do que é a verdade. Onde temos a segurança. E temos a segurança naquele que sustenta todas as coisas. Onde nós podemos descansar nas suas promessas porque elas são divinas, são eternas, irmãos. Temos alguma dúvida disso? Defendemos aquele para quem não há argumento. Ninguém consegue argumentar contra Deus. Então nós defendemos esse Deus. De que é que me adianta defender filosofias humanas que hoje são uma verdade e amanhã são mentira? Se hoje são produzidas por homens que dizem coisas boas, lá está, dizem as tais coisas boas, e amanhã deitam tudo por água abaixo pelo mau testemunho. E o nosso Deus não é isso. O nosso Deus, Ele é perfeito. Então não hei de eu, não será um prazer para mim, um privilégio para mim defender um Deus perfeito? Onde ninguém amanhã me tem que apontar o dedo e dizer assim, olha o Deus que tu defendias, estás a ver? Olha o que é que Ele fez. Não. Isso é impensável, nunca vai acontecer. Essa certeza eu tenho-a pela palavra de Deus. E nunca nos esqueçamos, irmãos, de que eu não tenho que me defender, eu não tenho que pôr acima da palavra de Deus as minhas experiências pessoais. Não posso fazer isso. Muitas das vezes o Facebook, infelizmente, que é a tal purga da alma, é com base em experiências pessoais. Não tem conteúdo, não há conteúdo. Eu não digo que não devemos... cada um é livre de fazer aquilo que entende, irmãos, mas isto é só uma reflexão e para pensarmos melhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Já me alonguei muito. Um abraço muito grande a todos e que, de facto, o Senhor nos dê a sua força e o seu ânimo, porque não somos melhores do que ninguém, irmãos. Somos feitos da mesma massa, todos, e isto é um combate, e a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito, e há ali um braço de ferro tremendo. Agora, quem nós alimentarmos melhor é quem vence. Que o Senhor nos ajude. Um abraço a todos. Ora, então, irmãos, eu gostava de partilhar convosco um pensamento para este estudo referente ao capítulo 3 da Carta aos Colossenses e ao versículo 7, que nos diz que nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Estas coisas, é evidente, são coisas que vêm do versículo anterior e são coisas que faziam parte da nossa velha natureza, da nossa velha vida, da vida passada, e que em determinada altura do nosso percurso nós entendemos que, de facto, todos esses valores nos quais nós vivíamos, todos esses princípios em que nós, de facto, andávamos, nada têm a ver com os princípios e os valores de Deus. Ou seja, nós, em determinada altura, através de nos confrontarmos com a palavra de Deus, e graças a Deus, porque ao longo do nosso percurso o Senhor colocou no nosso caminho pessoas crentes que nos levaram a ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, fomos confrontados com a palavra de Deus, nós então percebemos o quanto estávamos de facto errados. Como o nosso caminho era de facto um caminho
errado, um caminho que nos conduzia à perdição, que nos conduzia, não é que nos conduzia a uma separação eterna de Deus, porque efetivamente nós, devido a essa vida que nós levávamos, a esses valores que nós defendíamos, devido a todo esse comportamento que, confrontado com a palavra de Deus, nós percebemos que eram pecado, e, portanto, nós percebemos que não é que nos levavam a uma eternidade separada de Deus, mas que efetivamente estávamos separados de Deus, devido, de facto, à nossa condição e ao estado em que efetivamente nós nos encontrávamos. E, ao sermos confrontados com a palavra de Deus, nós percebemos que, de facto, o nosso percurso nos conduzia a uma eternidade sem Deus, mas percebemos também que essa não era a vontade de Deus, que Deus não queria que realmente nós fôssemos condenados a uma eternidade, a uma separação eterna dele. Deus não tem prazer na perdição do pecador, não tem prazer em que alguma alma se perca, mas aquilo em que efetivamente o Deus tem prazer, tem alegria, tem gozo, é na salvação do pecador. E, portanto, não somente Deus nos diz pela sua palavra que Ele nos ama, não somente Ele nos diz que efetivamente aquilo que Ele quer é que nós passemos a eternidade com Ele, mas como Ele preparou tudo para que isso fosse possível. Ou seja, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, Ele o entregou à morte e morte de cruz por cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi condenado em nosso lugar. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. E, portanto, ao ser confrontado com a palavra de Deus, eu percebi que realmente havia a possibilidade de mudar de vida, de me converter, de me mudar de facto de rumo, ou seja, me converter. A conversão, converter-me significa exatamente mudar de rumo, mudar de direção. E, graças a Deus, porque o Senhor não somente Ele nos ama, Ele quer salvar-nos, mas Ele efetivamente veio ao nosso encontro para nos mostrar e ver e nos fazer entender com toda a clareza o quanto somos amados por Ele e o que efetivamente Ele fez por nós. E eu dou graças a Deus e penso que certamente todos nós damos graças a Deus pelo dia em que Ele abriu os nossos olhos e pudemos ver o quanto somos amados por Ele e o que Ele fez efetivamente por nós. E como naquele dia nós lhe dissemos: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim. Eu creio que, de facto, Senhor, Tu me amas e Tu tens, efetivamente, algo muito melhor para mim. E, a partir daquele momento em que eu, efetivamente, me converti, houve uma mudança de rumo. Para já, em relação à eternidade, eu mudei, porque eu estava a caminho do inferno e hoje, pela graça de Deus, eu estou a caminho do céu. Aliás, como a palavra de Deus na carta aos Efésios,
nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Diz-nos também que nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos a caminho do céu, estamos a caminho da presença do Senhor. Mas não somente essa mudança foi operada, mas também a mudança em termos de valores. Os meus valores hoje são diferentes. Aquilo que de facto eu creio, eu acredito, aquilo em que de facto eu me ocupo, é com aquelas coisas, com as coisas que dizem respeito ao Senhor. E aquilo em que eu me empenho de facto em não somente em entender e em defender, mas acima de tudo em viver, em realizar na minha vida, são os valores e os princípios de Deus, que Ele me transmite através da sua palavra. E a partir do momento em que eu me converti, essa mudança foi sendo operada. Porque a primeira mudança foi em relação à eternidade. Estou a caminho da glória. Mas através da comunhão com o Senhor, através da comunhão com a sua palavra, Ele foi de facto afetando e foi mudando a minha vida. Ele mudou o meu interior e isso foi sendo visível depois no meu exterior. E o resultado disso é, de facto, toda uma mudança que é operada na vida, no comportamento do crente neste mundo. Portanto, quando o apóstolo ele diz nas quais também outro tempo andaste quando vivias nelas, subentende-se também que não é compreensível, não é admissível outra vida agora para alguém que se diz que é um filho de Deus, que se de facto se converteu. Não se espera que a sua vida não seja outra a não ser a vida que glorifique, que honre e glorifique de facto o nome do Senhor. Não é admissível. Não se espera outra coisa a não ser que aquele que se identifica com Deus, toda a sua vida seja desde a sua linguagem, desde o seu comportamento, desde a sua atitude, de facto, neste mundo, não seja aquilo que realmente, acima de tudo, honre e glorifique o nome de Deus. Eu sei que ao desobedecer à palavra de Deus. Portanto, como disse, não é admissível que alguém que se diz que pertence a Deus, que é um filho de Deus, que se aproxime sequer destas coisas que estão aqui referidas. Não é admissível sequer que se aproxime, porque o Deus que nos amou da forma como nos amou e da forma como Ele nos ama, não merece outra coisa a não ser honrado e glorificado na vida de cada um de nós. Vivermos agora, efetivamente, a vida que o Senhor tem para nós vivermos. Portanto, não é admissível outra vida, outro comportamento. Se assim não é, alguma coisa não está bem. Porque o meu Deus, o que Ele merece, é que eu o honre e o glorifique com a minha vida, com a minha linguagem, com o meu comportamento. São reveladores desta nova vida que eu agora tenho em Cristo Jesus. São reveladores desta nova relação que eu tenho agora com Deus. Não é admissível outra coisa, a não ser, de facto, que, ainda que vivendo neste mundo, cujos valores não têm nada a ver com os valores de Deus. No passado, eles foram também os meus valores,
mas no presente os meus valores são os valores de Deus. E, portanto, não se espera outra coisa que aquele que compreendeu que Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz por ele, não se espera que não viva de outra forma a não ser exaltar e glorificar o nome deste Deus, que é de facto tremendo, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas é o Deus que se preocupa comigo, que se preocupa contigo, é o Deus que nos ama, é o Deus que está conosco, é o Deus que foi conosco no passado, quando enviou o Senhor Jesus à cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. É o Deus que dia após dia manifesta a sua presença em nós, que revela o seu cuidado para conosco. Portanto, um Deus que nos trata desta forma não merece outra coisa a não ser que a minha vida seja de facto um perfeito louvor ao seu nome. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos, ainda que neste mundo, mas a vivermos para louvor e glória do nome do Senhor, através dos valores que defendemos. E espero que, de facto, cada um de nós defenda os valores que estão contidos neste livro, que, de facto, o exaltemos através da nossa linguagem, que a nossa linguagem, embora vivemos neste mundo, que revelemos a nossa linguagem que é celestial, vivendo neste mundo, mas sendo afetado pelo céu e revelando a este mundo Deus, revelando a este mundo de facto o que é viver de facto para Deus e ser afetado pelo céu, por Deus e afetado realmente pela sua palavra. Acima de tudo, não importa aqui se viver de outra forma, se eu sou ou não sou prejudicado. O que importa aqui é o nome de Deus. E o Deus que nos ama desta forma merece ser glorificado por mim, merece ser glorificado por cada um de vós que sois meus irmãos em Cristo. E é nisto que nós nos devemos empenhar, em, de facto, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não nos deixarmos afetar pelas coisas velhas, da velha vida, mas antes deixarmos afetar por aquilo que diz respeito a esta nova vida, a esta nova relação com Deus. E, acima de tudo, e repito, e não me canso de dizer, o nosso Deus, o Deus que nos ama desta forma, Ele merece ser Senhor da nossa vida, Ele merece ser exaltado e glorificado em nós e através de nós, através da nossa vida, através da nossa linguagem, através do nosso pensamento, através das nossas ações, Ele merece ser exaltado e glorificado. Assim seja. Amém. Graças a Deus por estarmos juntos para adorar ao Senhor através das Escrituras. Estudando Colossenses capítulo 3, ainda agora, verso 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Para compreendermos esse versículo 7, que parece estar solto, precisamos compreender o contexto que vem desde o verso 5. Vamos destacando partes. Verso 5, mortificai. Verso 6, pelas quais vem a ira, nas quais também outro tempo andastes, quando vivieis neles. Como faremos para mortificar as obras da carne? Essa é alguma grande pergunta e implicação. As nossas inclinações, as coisas ruins da carne, natural do ser humano, que muitas vezes nos decepciona, nos leva à tristeza. Como faremos para morrer, então, estas inclinações que desagradam ao Senhor Deus?
O apóstolo Paulo dá algumas orientações severas nesta parte da carta aos Colossenses. Mediante tudo aquilo que ele já falou desde o capítulo 2, ele mostra que, a partir de agora, os agentes ativos para fazer com que essa natureza pecaminosa, herdada de Adão, seja morta, seja fragilizada, seja drenada suas forças, é nossa. A responsabilidade toda é nossa. E não culparmos a Deus que nos faz cair em tentações ou que não nos livra de tal tormento. Ao dizer para fazer morrer, como está no verso 5, Paulo está usando um imperativo. E ele vai usar esse imperativo em todo o capítulo 3 e vai até o começo do capítulo 4, em Colossenses, dando a mesma ordem sempre a nós, para que tenhamos a iniciativa e sejamos ativos no combate a antigos vícios e inclinações. Apesar desta vez Paulo usar, digamos, de um asceticismo, e ele já no capítulo 2 rejeitou o asceticismo legalista dos falsos mestres do gnosticismo, agora Paulo dá a impressão de que ele ordena os cristãos a tornarem-se em prática aquilo que os legalistas eram em teoria, em princípio. Portanto, devemos fazer morrer o pecado que habita em nós, aquelas inclinações, aqueles pensamentos maquiavélicos, onde nós queremos tirar vantagens, onde nós queremos buscar as nossos interesses e vontades. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, retrata exatamente como nós morremos com Cristo e ressurgimos para ter uma nova vida. O verso 5, o apóstolo, ele destaca 5 pecados que já foram estudados. 4 de natureza sexual, gritante, escandalosos, e mais a avareza, que é aquela ganância de ter mais, de conseguir mais e nunca estar satisfeito. Agora no verso 8, que ainda vamos estudar, e o verso 7 aqui faz esta ligação. O verso 8 ele lista mais 5 pecados, e agora estes 5 pecados têm a ver com a ira, com palavras abusivas, violentas. Mas aqui o verso 7 chama atenção. Começa assim, nas quais também. Esse nas quais, um neutro, no original escrito, refere-se ao versículo 5, já estudado e destacado. O que o apóstolo quer mostrar para nós é que aquele comportamento da velha natureza que devemos estar mortificando, tirando as forças, drenando a sua atração, para assim conseguirmos pensar nas coisas de cima, assim conseguirmos andar com Cristo. Esta ligação que não aparece quando nós vamos destacar apenas um versículo para estudar, portanto nós precisamos observar o contexto. E a passagem aqui é do versículo 5 até o verso 9. Por que esta dificuldade? Porque a Bíblia, quando foi escrita originalmente, desde o Antigo Testamento, ela nunca foi colocada como capítulos e versículos. Principalmente o Novo Testamento sempre foi um texto corrido, nem ponto e vírgula tinha. Agora, como surgiu e por que surgiu capítulos e depois os versículos? Por volta da Idade Média, lá no ano 1220, um britânico chamado Stephen Langton, também foi professor na Universidade de Paris, um clérigo na Inglaterra, em Cantuária. Este bispo, ele, para facilitar o estudo, a pesquisa das Escrituras, para encontrar textos mais específicos, ele resolveu dividir em capítulos, para assim facilitar a pesquisa. Não foi uma ideia do autor que escreveu o livro bíblico, mas foi desta pessoa,
para facilitar a pesquisa e o estudo. E depois, 300 anos mais tarde, em 1550, um francês, Robert Stephanus, achou por bem dividir por versículos e assim destacar frases, palavras para melhor estudar. De fato, é bem melhor estudar assim. Os hebreus, quando fizeram a Septuaginta, já tinham esse sistema para facilitar o estudo da palavra de Deus. Facilita muito, claro, porém, separa muitas vezes o contexto e precisamos analisar todo o texto e, se possível, ler todo o livro e toda a carta para compreender o pensamento do apóstolo. Veja que neste versículo 7 de Colossenses capítulo 3, o que nós encontramos aqui são dois verbos, andastes e viveis. Porque eles estão em tempos diferentes, isto já é instrutivo. Andar, no original, ele traz assim um acontecimento sem definir lá no passado, indeterminado, indefinido, algo que está acontecendo. Então, este andar aqui podemos resumir desta forma: falar de questões comportamentais. Comportamento. O estado de pecado em que antigamente vivíamos. Este é o andar, que é um linguajar bem judaico, bem hebreu. E Paulo usa isso, pois ele era dos hebreus. E viveis. O viver aqui é imperativo. E Paulo muitas vezes vai usar o imperativo neste capítulo. Fala de qual natureza o homem pertence. Se a nossa natureza é da luz ou se a nossa natureza é das trevas. Perceba você que você não tem outra opção. Ou é luz ou é trevas. Ou você crê em Cristo Jesus ou você está em trevas. Não adianta seguir uma religião, não adianta seguir um filósofo, não adianta seguir regras, não adianta seguir santos, não adianta rezar. Ou você crê em Cristo, se derrama a Cristo, confia em Cristo para não somente se converter, mas andar a vida cristã, ou você está perdido. Viver fala então de qual natureza nós pertencemos. E usando estes dois verbos, andar e viver, encontramos Gálatas capítulo 5, no verso 25, o versículo: se vivemos em espírito, viver, andemos também em espírito, andar. Ou seja, se você tem um comportamento espiritual, você deve viver de modo compatível aquilo que você professa crer. Aqueles que já nasceram de novo, foram batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, eles têm que ser coerentes com a fé, com a crença, abandonar vícios, abandonar religiões, abandonar credos, para tão somente se firmar na palavra de Deus, nas Escrituras, e não na interferência dos homens. Em outro tempo, andávamos em concupiscências. Em outro tempo, vivíamos em pecado. Por natureza, éramos das trevas, filhos da ira. Agora, veja só o que está em Romanos capítulo 6, no verso 4. Hoje é diferente. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Percebe então o andar e o viver? Ao crermos em Cristo, morremos e ressurgimos com Cristo para vivermos em novidade de vida. Como, então, ressuscitamos e vivemos em novidade de vida, devemos agora, portanto, andar também em novidade de vida. E é isso que o verso 8 em sequência, vai nos ensinar. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes, porém, quero começar por fazer uma breve nota de informação para todos. Quanto à retoma dos nossos cultos. O ponto de situação é o seguinte: o governo do nosso país, como todos nós sabemos, através da Direção-Geral de Saúde, resolveu autorizar a retoma dos cultos,
já a partir do próximo domingo, mas mediante determinadas condicionantes. E após uma reunião feita pelos anciãos da Igreja para se avaliar essa eventual retoma dos nossos cultos agora, que entretanto foram suspensos, como nós sabemos, pela pandemia, depois de os anciãos terem analisado e de terem ponderado todas as condicionantes envolvidas, entenderam que será prudente protelarmos a suspensão de cultos por mais 15 dias ou 3 semanas, findos os quais irá ser feita uma nova avaliação. Portanto, vamos manter-nos como nos temos mantido por enquanto, não nos vamos precipitar, tanto mais que, como nós sabemos nas notícias, e é notícia no site hoje da Igreja, ou melhor, foi notícia no site ontem da Igreja, uma igreja na Alemanha teve uma série de infectados depois de eles terem reaberto os cultos, apesar de tomarem todas as precauções, e o mesmo tinha acontecido também há dias numa igreja nos Estados Unidos. Entretanto, vamos continuar a proporcionar, como temos feito até ao momento, no portal da igreja na internet e também no Facebook e também no YouTube, diversos artigos, várias mensagens e os estudos bíblicos como este, em vídeo. E também é importante sublinhar aqui que o Ministério da Música na Igreja continua a proporcionar músicas inspiradoras para todos no Facebook, no endereço IQC Música. Se forem ao Facebook e puserem IQC Música, vão ter acesso, portanto, a este ministério importante. Também vamos continuar a proporcionar a reunião online aos domingos à noite, às 20h30, e assim no próximo domingo estaremos na nossa reunião online às 20h30 e também as reuniões de jovens à sexta-feira às 21h. Este sábado próximo, 30 de maio, nós vamos realizar às 21h uma reunião para todos com caráter livre, essencialmente uma reunião de gratidão, uma reunião de louvor, uma reunião de comunhão, sem pregação formal. Quem quiser participar com música, canto, poesia, leitura ou outra forma, conforme o Senhor guiar, deve-me contactar e informar-me a fim de termos as coisas em ordem. Entretanto, e como nós temos dito, oremos, oremos, oremos. Sim, depender do Senhor é a coisa mais importante. Retomando o nosso estudo, começo por enviar saudações calorosas para todos aqueles que nos têm seguido. Vamos então agora para Colossenses capítulo 3 e versículo 7, que diz assim: nas quais também em outro tempo andastes, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Nas quais coisas, que é o que se subentende, também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Que coisas? Nas quais coisas andastes? Que coisas? E ele diz no versículo anterior, no versículo 5, prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza. Mas que coisas? As coisas que são da terra. É o que diz o versículo 2. Essas coisas, prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, são coisas que são da terra. E as coisas que são da terra não são necessariamente as coisas que consideramos como coisas más, como estas que eu citei, prostituição, impureza, apetite desordenado. Portanto, não são necessariamente as coisas como a imoralidade. Notem que na lista, e em último lugar, aparece a avareza. E a avareza é querer ter, não apenas dinheiro, e depois descobrir que isso não satisfaz, e querer mais, e querer mais, e querer mais, e por isso se quer mais e mais, e mais. E não é apenas querer ter sexo e não estar satisfeito, e querer mais e mais e mais, e descobrir que isso também não satisfaz, mas querer qualquer coisa que não seja de cima, que seja daqui de baixo, e que não satisfaz, naturalmente. Qualquer coisa que não seja Deus, que não seja as coisas de Deus e a sua vontade, e portanto a descobrir que por mais inocente que seja essa coisa, e digo aqui inocente entre aspas, ela não satisfaz. E por isso, se quer mais e mais e mais, isso é avareza. E, portanto, a avareza não são apenas imoralidades, mas também muita moralidade, entre aspas. E Deus e as suas coisas, as coisas que são de cima, não são buscadas. Quando as coisas de Deus e o próprio Deus não é buscado, aqui começa o problema. Portanto, a nossa passagem diz: nas quais coisas também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Estão a ver? Portanto, as coisas
que são da terra, são essas coisas em que nós vivíamos. Quando não são buscadas as coisas de Deus e o próprio Deus, temos problemas. E isso suscita a ira de Deus, pois isso caracteriza os filhos da desobediência. E a desobediência não se reflete apenas na imoralidade. A desobediência reflete-se em muita moralidade. Eu recomendo a mensagem que o nosso irmão Daniel Ferreira pregou no domingo passado, na reunião online realizada pela Igreja nas Fontainhas, em São João da Madeira, e que eu publiquei no meu mural no Facebook. Essa mensagem chama-se Religião das Alterações Climáticas. Para que todos tenham consciência, ouçam essa mensagem, para que todos tenham consciência da nova aparência do velho paganismo e de como o homem, quando não busca as coisas que são de cima, que é Deus, busca substituivelmente falsos deuses, portanto as coisas que substituem a Deus, que até podem ser aparentemente inocentes e boas aos olhos dos homens, mas coisas que realmente não satisfazem, porque de facto só as coisas que são de cima satisfazem plenamente, só o próprio Deus. Estamos rodeados de muitos pagãos modernos, de muito paganismo, e temos que ter a consciência disso. Portanto, nós próprios temos de ter cuidado em não buscar as coisas que são da terra, mas as coisas que são de cima. A chamada inocência de coisas que se fazem, mas são pagãs, suscita tanto o juízo de Deus quanto as piores imoralidades. Não foi por acaso, e aqui sublinho isto, que o Senhor Jesus Cristo disse aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, aos escribas e aos fariseus hipócritas, estas palavras: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Disse isto em Mateus capítulo 21. E 2 capítulos à frente ele acrescentou dizendo: sofrereis mais rigoroso juízo. Reparem que há mais rigoroso juízo para com os moralistas e não os imorais. Portanto, é bom que se tome boa nota disto e se tenha cuidado, pois, não apenas com a imoralidade, mas com muita moralidade, porque é parceira das coisas, das demais coisas que são de baixo e que são imorais, porque não são coisas que são de cima. A vida, como diz o irmão Alberto, determina o comportamento. E como nós vemos aqui na passagem, de facto a vida determina o comportamento, nas quais também em outro tempo andastes, diz o versículo 7 da nossa passagem, quando vivias nelas. Andastes quando vivias nelas. Portanto, a vida que tínhamos determinava o comportamento que era visto em nós. E, portanto, como vivíamos aquela vida de perdidos, isso trazia um andar, um comportamento correspondente. Portanto, a vida determina de facto o andar. Em Provérbios 30, 29 a 31, nós lemos assim: há 3 que têm um bom andar, e o 4º passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo, segundo, de guerra, bem cingido pelos lombos. E o bode, terceiro, também. E o 4º, que passeia muito bem, é o rei, a quem se não pode resistir. Portanto, eu quero aqui chamar a atenção para o facto de que estes andares são diferentes, porque são imbuídos de vidas diferentes. Vida de leão não é vida de cavalo nem de bode. E, portanto, os andares são diferentes. E os 3 também não têm vida de rei. E a vida de rei, que é tão mais diferente da dos outros, porque são meros animais, diz a Bíblia que passeia muito bem. É mais do que andar, é melhor do que andar. Passeia muito bem. Com isto em vista, eu quero que extrapolemos isto para a nossa realidade. Porque, de facto, nós temos hoje uma postura e uma vida diferente que nos leva a ter mais do que um mero andar, a ter melhor do que um mero andar e até diria mais, a ter melhor do que um mero passear. Diz a Bíblia, em Romanos, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 10 e versículo 15, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E cá temos aqui um andar formoso, efetuado por pés formosos. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Todo o que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é tornado seu embaixador. A Bíblia diz que somos todos embaixadores. Não há crente, por mais fraquinho que seja, que não seja embaixador. E, portanto, não há crente, por mais fraquinho que seja, que não tenha pés formosos e que deva anunciar a paz, anunciando o Evangelho da reconciliação,
como lemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, anunciando, pois, a paz. Pés formosos, de facto, dão andar formoso. E este é o andar que Deus espera ver em todos nós. A vida que tínhamos dava péssimo andar. A vida que temos agora como crentes no Senhor Jesus Cristo dá andar formoso, andar diferente. E a pergunta que se deve fazer é esta: que andar é o teu andar? Tu já te converteste ao Senhor Jesus Cristo? Que pés são os teus pés? São pés que correm para o mal? Porque a Bíblia diz que há uns que têm pés que correm para o mal. Esse é um andar bem diferente. São pés que descem à morte. Pés que se firmam no inferno. Lemos isto em Provérbios 1,16 e Provérbios 5,5. Eu espero que não sejam estes os teus pés e o teu andar correspondente. Pés que se apressam para o mal, ou que correm para o mal, ou correm apressadamente para o mal, como diz outra passagem em Provérbios. Que não sejam pés que descem à morte, que não sejam pés cujo andar vos conduz à morte eterna, pés que se firmam no inferno. Cuidado. A pergunta é: será que os teus pés são formosos? Ao contrário daqueles pés endireitados pelo Salvador, pés direitos, como os pés dos querubins, segundo lemos em Ezequiel, no capítulo 1 e no versículo 7. A vida do verme, como nós sabemos, falo rastejar. Notem, dependendo do tipo de vida, assim também será o comportamento, porque a vida determina o comportamento. E a vida de verme determina o comportamento de verme. A vida do verme fala o rastejar. Já viram o comportamento dele? E fala o alimentar-se das coisas da terra. Não sejamos vermes. Quando se dá a metamorfose ou a conversão da larva ou da lagarta, a mesma é transformada em borboleta. Tal como nós. Quando se dá a transformação por fé no Senhor Jesus Cristo, por crermos nele como nosso Salvador, por termos percebido o que ele fez na cruz, dá-se uma transformação em nós. E o nosso andar passa a ser diferente, porque a nossa vida também passa a ser outra. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova vida. E nós passamos a buscar as coisas que são de cima, tal como a borboleta. Já não andamos como o verme, buscando as coisas que são de baixo. Passeando agora. Notem a borboleta, como ela passeia. Melhor, voando, alimentando-se do puro néctar. A pergunta que eu faço é: tu buscas as coisas que são de cima? Anuncias a paz, o evangelho da reconciliação, coisas boas? Alimentas-te do puro néctar da palavra de Deus? Ou de que te alimentas tu e por onde andas tu? É uma boa pergunta para uma boa reflexão para todos os que me estão a ouvir neste momento. Diz a Bíblia na nossa passagem, no nosso versículo, nas quais, subentende-se coisas, também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Isto lembra-nos de Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, quando o apóstolo diz: estando vós mortos, andastes. E agora notem isto: estando vós mortos, andastes. A nossa passagem diz: nas quais coisas também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas aqui em Efésios diz: estando vós mortos, andastes. E depois lemos assim: que Deus nos vivificou, exatamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Cá está o andar. Estávamos mortos e andávamos. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, lemos ali em Efésios, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo, outra vida, uma nova vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, colocou-nos em lugares elevados, nas coisas que são de cima. Levou-nos para cima em Cristo Jesus. Lemos isto em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6. O perdido, a pessoa que ainda não se converteu a Cristo, não tem consciência de que é como os zombies. Ouviste bem, quem não é cristão, quem ainda não se converteu, é como os zombies, andando na noite do pecado. Sim, anda nas trevas. Sim, não anda na luz.
Tal como os zombies. Os zombies, para quem não sabe, são mortos que andam. Ouviram falar da série televisiva, recentemente muito famosa, chamada Walking Dead? Que significa mortos que andam? Mortos vivos? Perguntas tu. É verdade, mortos vivos. Estes mortos vivos da série, aqueles zombies, são ficção. Mas aqueles mortos vivos de que eu te falo não são de forma alguma ficção. Não são de forma alguma ficção. E eu quero que tu penses nisto muito seriamente. Não são ficção de maneira nenhuma. E porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque os que ainda não são crentes são de facto walking dead. São de facto zombies. São de facto indivíduos que são mortos-vivos. E tu podes ser um deles. E eu receio que tu sejas um deles. Mas também podes ser transformado e receber a vida. Ainda és um walking dead? Um morto que anda? Olha para a misericórdia revelada por Deus para contigo no Calvário, no seu muito amor com que te amou. Podes ser salvo pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, não vem de ti, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados com uma nova vida em Cristo Jesus para as boas obras das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Segundo lemos em Efésios 2, 8 a 10. Em vez de seres um morto-vivo, um walking dead, sê antes um vivo morto. O que é que eu quero dizer com isso? Sim, quis mesmo dizer com isso o que quis dizer. Não sejas um morto-vivo, sê antes um vivo morto. Porque na nossa passagem, em todo o contexto que temos vindo a estudar, o apóstolo Paulo diz mortificai, mortificai, mortificai. Ou seja, devemos ser vivos, mortos. Porque ele diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Não sejas um morto-vivo, sê antes um vivo morto. Que Deus te abençoe.